Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 142. Fernanda diz que se nesse momento não tivesse um amigo que lhe desse apoio, ela não saberia como agir. Franco diz que é leal a Fernanda. Nesse instante, o telefone de Franco toca. Fernando o aconselha a atender, pois é Érica. Franco não atende e diz que o momento é de buscarem uma solução. Fernanda diz que Bárbara é cruel e não quer destruí-los apenas financeiramente, mas sim deixá-los em pedaços. Franco diz que até descobrirem um real interesse de Adriano e Bárbara em Aurora. Antes que Franco termine a frase, Fernanda diz que já ficou tudo claro e eles queriam tirar Aurora de foco para que o crime de Camilo ficasse impune. Franco diz a Fernanda que Artêmio pretende tirar Liliana do país, mas reitera que já ameaçou Bárbara e caso isso aconteça, ele irá relatar todos os seus crimes. Fernanda fica chocada e diz que é como se uma maldição tivesse caído sobre eles. Nesse instante, Franco retira o diário de Ana Gregória do paletó e entrega a Fernanda, que fica surpresa. Crente de que Adriano realmente está disposto a ajudá-lo, Vladimir diz que ele está sendo um excelente amigo e o convida para ser padrinho de batismo de seu filho. Adriano fica lisonjeado com o convite e, em pensamento, lamenta o quanto Vladimir seja ingênuo. Franco se encontra com Érica e se desculpa por seu atraso. Érica diz que não tem problemas e diz que imaginou que ele estivesse como responsável da embaixada. Nesse instante, Érica propõe que os dois vão para a Patagônia. Franco fica em silêncio. Fernanda começa a ler o diário de Ana Gregória. Franco concorda e diz que quando Érica quiser irão à agência reservar a viagem. Érica propõe a Franco que os dois vão para uma fazenda e façam uma espécie de despedida de solteiro. Érica reitera que quer convidar alguém que passou muitas férias com ela nesse lugar e cita o nome de Fernanda. Fernanda lê no diário o momento em que Ana Gregória descrevia os primeiros sintomas de sua gravidez. Érica conta a Franco que foi nessa fazenda que Fernanda e ela sempre imaginava seus namorados. Érica reitera que seus pretendentes sempre mudavam de acordo com o ano, enquanto de Fernanda era sempre o mesmo. Franco pergunta quem era. Érica diz que era Eduardo Juarez, o filho da cozinheira. Érica reitera que a única vez que Fernanda cogitou ficar com outra pessoa que não fosse Eduardo foi quando conheceu Miguel Lascuran. Nesse instante, Érica mostra a Franco uma foto de Miguel. Érica propõe que os quatro passem uma temporada na fazenda. Franco pergunta se é prudente, afinal Fernanda anda enfrentando muitos problemas. Adriano entrega uma maleta recheada de dinheiro a Jacó e diz que Vladimir deve ser eliminado o mais rápido possível. Érica diz a Franco que dará uma de Cupido e fará com que Fernanda se interesse novamente por Miguel Lascuran. Franco pergunta se ela acredita que Fernanda irá se interessar por ele. Érica diz que não sabe, mas reitera que os dois irão trabalhar como culpidos. Fernanda lê o momento em que Ana Gregória foi expulsa da fazenda por Maria da Graça. Jacinto entrega a Margarida um presente. Se trata de um chocalho. Jacinto diz que já está na hora de terem um filho. Margarida concorda e pergunta o que gostaria que fosse. Jacinto explica que não vindo com o gênio de Gardênia está ótimo. Franco pergunta a Érica o que ela acha que teria acontecido se os Elizalde não tivessem enviado Eduardo para longe. Érica diz que daquele relacionamento infantil com Fernanda não teria acontecido nada e reitera que os Elizalde jamais teriam permitido que o filho de uma cozinheira fosse namorado de sua filha. Franco diz que, de acordo com Érica, ela não o esqueceu durante todo esse tempo e, se estivesse perto de Fernanda, teria lutado por ele. Érica diz que mais cedo ou mais tarde, Fernanda teria se convencido que esse romance entre eles seria impossível. Érica diz que no final, Eduardo não seria nada mais que um peão, assim como Jacinto. Eduardo observa meio chateado. Na fazenda, Bárbara diz que foi uma burrice envolver Adriano com Aurora e agora irá agir por conta própria. Bárbara reitera que fará o que for necessário para conquistar a confiança de Aurora. Nesse instante, Tomásia aparece e diz que o delegado Loyola está na fazenda em busca de Gonçalo. Bárbara pede a Tomásia que o faça entrar. O delegado diz a Bárbara que o assunto é delicado. Bárbara pergunta do que se trata. O delegado diz que o corpo de Macário, empregado dos Elizalde, foi encontrado sem vida próximo à casa de campo. Bárbara se faz de surpresa. Fernando dá continuidade à leitura do diário de Ana Gregória. No trecho, Ana Gregória voltava à fazenda com seu filho em busca de ajuda e Jerônimo lhe deu algumas moedas e a desprezou. Fernanda fica emotiva com o que lê. Bárbara diz a Loyola que não pode acreditar que o mais antigo de seus empregados tenha morrido dessa forma trágica. Bárbara pergunta a Loyola se Rosa, a neta de Macário, já recebeu a notícia. Loyola diz que não e reitera que o corpo está em autópsia para descobrir a causa
causa da morte. Bárbara se levanta e diz que se alguém matou Macário com o intuito de lhe roubar o pouco dinheiro que ele tinha, essa pessoa não deve ficar impune. Tomásia leva um copo de leite para Priscila e insiste para que tome. Priscila se recusa, mas Tomásia insiste e a orienta a se alimentar pelo bebê. Loyola se despede de Bárbara e diz que a deixará informada das investigações. Bárbara pede a Tomásia que não conte a Gonçalo que Loyola esteve na fazenda. Érica tenta seduzir Franco. Franco a evita com a desculpa de que deve dirigir depois. Érica diz a Franco que seus pais não estão em casa e, portanto, os dois podem ficar juntos. Nesse instante, o telefone de Franco toca. Se trata de Margarida, que lhe informa que Jacinto está no hospital. Franco fica preocupado e diz a Érica que precisa ir para o hospital imediatamente. Érica diz que Franco pode esperar até o dia seguinte e reitera que Jacinto já está acostumado com esse tipo de coisa. Franco recrimina a Érica por se referir a Jacinto dessa forma. Franco enfatiza que Jacinto é seu amigo e, portanto, estará com ele nesse momento difícil. Érica fica surpresa. Fernanda diz a Santiago que tem certeza que Bárbara preparou uma armadilha para manchar a reputação de Aurora. Santiago diz que se fosse assim, Aurora teria se defendido. Fernando o aconselha a dar tempo ao tempo. Santiago diz que o tempo servirá para comprovar que ele se apaixonou pela mulher errada. Franco encontra Margarida na recepção. Margarida explica que Jacinto saiu para espantar um gato que estava no telhado e acabou se desequilibrando e caindo. Margarida diz a Franco que se algo acontecer a Jacinto, não sabe o que será dela. Franco a aconselha a não se alarmar. Nesse instante, o médico aparece e Franco o confronta sobre o estado de Jacinto. Carlos fica em silêncio. Alguns segundos depois, Carlos explica que Jacinto sofreu algumas fraturas e lhe aplicaram um sedativo. No quarto, Carlos diz que Jacinto ficará em observação e lhe darão alta em alguns dias. Franco diz a Margarida que Jacinto é forte e logo ficará bem. Margarida diz que Franco tem razão. Franco diz que o susto já passou e em poucos dias estarão rindo dessa aventura de Jacinto. Franco abraça Margarida e diz que os dois ficarão no hospital cuidando de Jacinto, que é como seu irmão. Priscila comunica a todos que o bebê não se chamará mais Vladimir. Gonçalo pergunta qual será o nome. Priscila explica que terá o mesmo nome do pai, ou seja, Aníbal. Bárbara pede licença a todos e diz que irá à massagista. Gonçalo se prontifica a acompanhá-la, mas Bárbara opta por ir sozinha. Em pensamento, Fernanda diz que Bárbara está mentindo e é evidente que deve ir atrás de Aurora. Franco e Margarida retornam com Jacinto para casa. Franco diz que cuidará dele para que fique bom logo. Minutos depois, Margarida pede a Franco que fique com Jacinto, pois irá ao mercado buscar os ingredientes para realizar um caldo. Jacinto diz que Franco é um homem ocupado e não deve perder seu tempo com ele. Franco diz que Jacinto já o ajudou diversas vezes e agora será a sua vez de retribuir. Jacinto sorri satisfeito. Fernanda entra em contato com Aurora e a aconselha a estar preparada, pois Bárbara está a caminho. Aurora fica aflita.